Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Vamos aos destaques desta edição. O metaverso acumula dezenas de bilhões de dólares de prejuízo para a Meta, porque a empresa deve bater este ano mais um recorde negativo na área. Conheça o novo aplicativo de saúde que a Apple desenvolve e que promete rastrear as emoções das pessoas. A Tiffany reabre loja icônica em Nova York no maior projeto da LVMH para ultra-ricos do mundo. Uma pesquisa revela quem são e quanto ganham os criadores de conteúdo no Brasil. E você toparia pagar R$665 mil para um almoço no espaço? Pois este é o projeto de uma startup francesa para 2025. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente começa falando do prejuízo que o metaverso, que segue dando muito prejuízo para a Meta, a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Vamos dar uma olhada no tamanho do prejuízo desde 2019 que o metaverso, que é uma obsessão aí do Mark Zuckerberg, do fundador, tem dado para a empresa. Em 2019, quando começaram os desenvolvimentos aí dessa área, o prejuízo foi de 4 bilhões e 500 milhões de dólares e a partir de então só foi aumentando até chegar o ano passado com 13 bilhões e 700 milhões de dólares de prejuízo. Aqui, só no primeiro trimestre de 2023, o prejuízo foi de 4 bilhões de dólares. É um tremendo de um prejuízo, né? Com expectativa aí desse ano agora de prejuízo, a expectativa é de que o acumulado seja ainda maior do que os 13 bilhões e 700 milhões do ano passado. Todo esse resultado, tudo isso daqui destoa do resto da companhia. Semanas atrás, a empresa, a Meta, apresentou ao mercado um resultado bem melhor do que o esperado. Eu quero mostrar só um pouquinho do resultado da Meta que agradou os investidores. O lucro da Meta em apenas um trimestre foi de 5 bilhões e 70 milhões de dólares. Teve uma queda aí de 24% na comparação anual, mas é uma queda que o mercado esperava muito maior. Portanto, foi bem visto esse lucro aí da Meta. Os usuários ativos cresceram, tem mais de 2 milhões de usuários diários ativos do Facebook, é uma marca impressionante aí da rede de Mark Zuckerberg, mas como eu falei na primeira arte, o metaverso, ele segue dando prejuízo só nesse primeiro trimestre, foram 4 bilhões aí de dólares de prejuízo. Esse resultado bom que a gente está mostrando na tela, quando eu falo bom é porque o mercado viu com bons olhos. Ele veio melhor por conta de aperto nos custos, por conta das demissões, que a Meta demitiu muito, e também de outras medidas internas. Mark Zuckerberg, ele não tirou o foco do metaverso, mas ele expandiu investimentos em outras frentes, como a inteligência artificial, e isso foi muito bem visto pelo mercado. A empresa, ela vale hoje cerca de 612 bilhões de dólares e já recuperou muito da perda acumulada nos últimos 18 meses. No período, nesses 18 meses, ela oscilou aí de mais de 1 trilhão, ela chegou a valer 1 trilhão e 100 bilhões de dólares e chegou à marca de 200 bilhões de dólares, ou seja, ela está crescendo aí em valor de mercado. O metaverso, quando a gente está falando de metaverso, né, desse prejuízo que a área está dando para a empresa, o metaverso ele pode ser traduzido como um mundo digital imersivo através da realidade virtual em que as pessoas poderiam trabalhar, se divertir e até fazer compras. Em 2020, 2021, principalmente, Zuckerberg ele tinha obsessão por esse mundo paralelo, pois acreditava que o comportamento das pessoas mudaria radicalmente com os hábitos adquiridos durante a pandemia. Reuniões, por exemplo, só seriam em casa na cabeça dele. Bastou um pouquinho de tempo para mostrar que essas coisas, essas realidades não aconteceram. A perda acumulada, como mostra quem está nos acompanhando aqui pela televisão, a perda acumulada já com o metaverso já chega a 39 bilhões
de dólares. Agora fica uma pergunta para todo mundo. Sabe o que daria para comprar só com esse prejuízo que a Meta está tendo com o metaverso? Eu tenho uma arte para mostrar o que daria para comprar, quais empresas daria para comprar com esses 39 bilhões de dólares. A Meta poderia, por exemplo, comprar o Spotify, que vale hoje mais ou menos 25 bilhões de dólares. Não bastando, ela poderia comprar também o Nubank, o maior banco digital da América Latina, que vale mais ou menos 24 bilhões de dólares. E com esse prejuízo acumulado, ela poderia comprar o Twitter de Elon Musk, que vale hoje 20 bilhões de dólares. Quem disse isso mesmo há algum tempo atrás foi o próprio Elon Musk, que ele comprou por 44 bilhões de dólares e ele disse que o Twitter deve estar valendo 20 bilhões de dólares. Ou seja, a Meta, Mark Zuckerberg, poderia comprar uma dessas 3 empresas e sobraria dinheiro no caixa do Mark Zuckerberg. E sabe quanto? Agora, outra curiosidade do metaverso, né? Sabe quanto chegou a ganhar por ano um profissional da área na Meta? 1 milhão de dólares. Esse era o valor que a Meta chegou a pagar a desenvolvedores do metaverso. Esse valor de 1 milhão de dólares foi revelado pelo jornal The Washington Post. De acordo com pessoas ouvidas pelo jornal, a empresa investiu em programadores capazes de criar jogos, aplicativos e tecnologia baseados em realidade virtual, com remunerações que iam de 600 mil dólares a pacotes que chegaram sim ao 1 milhão de dólares, o que daria 5 milhões de reais no ano. Em determinados casos, essa remuneração incluía salários e ações da empresa. E com essas cifras, a Meta pagava salários bem maiores que as rivais Apple, Google e Microsoft. Vamos falar de gigante, outra gigante. Agora outra gigante que, escuta só essa história, porque a Apple, ela tem trabalhado em um novo serviço ligado à saúde que dependerá de inteligência artificial. Essa novidade promete rastrear as nossas emoções, as emoções das pessoas. E de que forma, né? De como isso, afinal, pode acontecer? Por enquanto, tudo são experimentações, mas a ideia do já chamado serviço de coaching, que tem até nome, chama-se Quartz, é manter as pessoas motivadas a se exercitar, melhorar os nossos hábitos alimentares e ajudá-las a dormir melhor. Portanto, quem está com preguiça aí da academia, quem está com insônia, pode ter uma solução em breve. E volto a perguntar, de que forma isso? A ideia é usar inteligência artificial e também dados de um Apple Watch, o relógio da Apple, para dar sugestões e criar programas de coaching sob medida para cada usuário. Essa mudança faz parte de um esforço da Apple em focar em saúde, cujos serviços associados passaram a ser essenciais nos produtos da marca, especialmente o Apple Watch. Os esforços mais recentes também incluem uma expansão do aplicativo de saúde para o iPad e também recursos que podem ajudar usuários com problemas de visão. Mas, na verdade, o que a Apple quer mesmo, afinal, é aumentar as vendas dos seus gadgets com soluções voltadas para a vida saudável e o bem-estar. E, na verdade, também não é só a Apple que mira na expansão na saúde. A Amazon tem ampliado o espaço na área cada vez mais. Em julho de 2022, ela comprou a One Medical, uma plataforma que oferece consulta online e presencial nos Estados Unidos, e justificou dizendo que saúde é um dos setores que mais precisa se reinventar em todo o mundo. Agora deixa eu voltar aí para a Apple, né? A Apple, uma das ideias a curto prazo é permitir que esse rastreador de emoções registre o humor dos usuários através de perguntas sobre o dia e que essas respostas sejam comparadas ao longo do tempo. O que ela quer no futuro o que a Apple espera, na verdade, é que o iPhone possa usar algoritmos para determinar o humor do usuário por meio da fala, quais palavras ele digitou e outros dados também em seus dispositivos. Tudo muito tecnológico e que indica que vai sair da experimentação para as lojas da empresa muito em breve.
Vamos falar de luxo agora? É um tema que as pessoas gostam aqui do programa, que eu ando vendo que as pessoas falam, elas gostam aí de falar de luxo. Essa aqui, eu tenho uma das cenas clássicas do cinema mundial, essa cena aqui. Quem gosta de filme sabe e já viu essa cena. Essa é uma das cenas clássicas aí do cinema, com Audrey Hepburn desembarcando de um táxi amarelo até a vitrine de uma joalheria. E é a joalheria Tiffany, na Quinta Avenida, em Nova York. Por que eu estou falando dessa cena clássica do cinema mundial, como vocês estão vendo, Audrey Hepburn? Porque tem novidades exatamente dessa loja. A Tiffany, da Quinta Avenida, reabriu ao público como o maior projeto do conglomerado de luxo e destinado aí para ultra ricos. O anúncio do retorno e a recepção na Quinta Avenida foram feitos por Alexandre Arnault, que está aí ao lado. Ele é filho do homem mais rico do mundo, o francês Bernard Arnault. Essa loja, como vocês têm acompanhado agora pela TV, pelas imagens, é o carro-chefe aí da marca icônica e está espalhada aí por 10 andares e ocupa 10 mil metros quadrados. Ela passou por uma reforma completa do arquiteto Peter Marino, que conecta o legado da marca criada em 1837, conecta também a tradição daquela loja de 1940 e também com uma boa dose de atualidade e de alto luxo. O Peter Marino, ele assina ainda a reforma da loja da Dior, uma outra marca da LVMH em Paris e que foi reaberta no ano passado. A joalheria Tiffany, ela foi comprada pela LVMH há pouco tempo, em 2021, e tem agora os pés fincados no século XXI, sem abrir mão de marcos históricos essenciais. Essa frase, quem falou, é o CEO global da Tiffany, o Anthony Ledru. A LVMH, enfim, se tornou a primeira empresa da Europa, dias atrás, a atingir 500 bilhões de dólares em valor de mercado. É uma conquista de muito respeito. Ela entra imediatamente também entre as 10 mais valiosas empresas do mundo. E o que causou isso? A valorização do euro em relação ao dólar e a reabertura das lojas da empresa na China impulsionaram as receitas do grupo. Na Europa, a empresa já é a maior do continente há um bom tempo em valor de mercado. Só em 2023, as ações acumulam uma valorização na casa de 30%. A LVMH reúne uma variedade de empresas que traduzem o que é luxo no mundo. Ela é dona de grifes como a Louis Vuitton, a Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs, Sephora e, como eu falei, a Tiffany. O dono, o francês Bernard Arnault, de 74 anos, como vocês estão vendo aí, é o homem mais rico do mundo, uma fortuna estimada em 211 bilhões de dólares. E a empresa de tecnologia brasileira Squid fez um raio-x do potente setor de criadores de conteúdo no Brasil. Sim, potente, tá? Porque a gente está num país de 500 mil influenciadores, de acordo com a Nielsen. Esse número de 500 mil é quase o mesmo de médicos. Nós temos hoje no Brasil 502 mil médicos. Mais do que engenheiros civis, que basicamente tem 455 mil engenheiros civis no Brasil, e muito mais que dentistas. Dentistas tem 374, ou seja, tem muito mais influenciador do que dentista no Brasil. Esse primeiro mapeamento mostra que 74% dos chamados criadores de conteúdo são mulheres, 61% vivem no Sudeste e 36% das pessoas que criam conteúdo têm entre 30 e 39 anos, os chamados millennials. A pesquisa ouviu 4.500 dos chamados criadores de conteúdo e a gente que fala, discorre, apresenta tudo que é tipo de assunto nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde está 76% desse oceano, vou chamar aí de aparecidos. A nação dos criadores de conteúdo surge porque o brasileiro, afinal, é vidrado no celular. O Brasil é o segundo país que mais gasta tempo a uma tela no mundo, atrás apenas
da América do Sul. Essa pesquisa aí mostra que o brasileiro fica até 9 horas no celular. Eu fiz um erro, eu falei... Desculpa, estou me corrigindo aqui, o Edu está me corrigindo. É atrás apenas da África do Sul, não a América do Sul. O Brasil está atrás apenas da África do Sul. O brasileiro, em geral, fica 9 horas por dia no celular. É uma loucura isso. Segundo o levantamento da Electronic Hubs, o país é também o segundo que mais gasta tempo nas redes sociais. Dessas 9 horas que eu falei, 4 são destinadas a navegar em redes como o Instagram e o Facebook. Nós conversamos no HunterCast, o podcast de inovação da Jovem Pan, com o fundador e o CEO da Squid, o Felipe Oliva, que decidiu mensurar dados para identificar quem são essas pessoas, de onde são e quanto ganham essas pessoas. E ele disse o seguinte: quem tem filho sabe. Você pergunta o que ele quer ser quando crescer e muitos respondem: olha, eu quero ser streamer, eu quero ser youtuber, mas pouco se fala, de acordo com ele, em renda. E o estudo mostra que são pouquíssimas pessoas que conseguiram transformar isso em carreira. Vou até falar em números agora. Apenas 1,2% desse oceano de pessoas recebem mais de 15 mil reais. Da avaliação do Felipe Oliva, o mercado dos influenciadores vai evoluir por categorias no Brasil. Ele diz o seguinte: vão ter aqueles, como acontece na China, que são mais vendedores, que vendem produtos. Vão ter aqueles mais criativos voltados ao entretenimento, porque ele fala que o brasileiro gosta muito de entretenimento, é muito criativo. E vai ter aquele pessoal da influência apenas, que de fato vira uma referência para a gente em algum segmento, e tem segmento de tudo. Tem até influenciador de pesca no Brasil, pelo que ele estava me contando no HunterCast. E em 2024, ele promete um novo raio-x dos criadores. E como anda o setor de turismo e hotelaria no Brasil e também na América Latina? Nós vamos receber em nosso estúdio a executiva Veridiana Furtado, da gestora de ativos imobiliários Accor Invest. Veridiana, muito obrigado pela presença aqui no Business. Olha, o setor inteiro, tanto de turismo quanto de hotelaria, eu poderia chamar aí uma boa definição, ele viveu uma verdadeira montanha-russa desde 2020. Como é que ele está hoje? Bom, hoje a nossa expectativa aí para o setor, em 2022 a gente já conseguiu recuperar o resultado do período antes da pandemia, então de 2019 a gente superou o resultado em 10%. E agora, 2023, as expectativas são bem positivas, de um crescimento aí em torno de 20% a 25%. Nossa, é relevante, né? Em receita como em resultado. E as nossas apostas aí estão bastante no mercado de luxo também. A gente acredita muito nesse mercado e na recuperação dos eventos. Então, a cidade de São Paulo, ela aumentou o número de eventos nesse ano, dobrando quase que em relação ao ano de 2022. Então, isso também nos favorece bastante por conta do mercado corporativo. Bom, é uma coisa impressionante, né? Você está falando de luxo. A gente fala com muita regularidade aqui no Business do setor de luxo, que desde 2020 ele só cresce. Um exemplo aqui é a LVMH, o conglomerado de luxo, que se tornou a primeira empresa da Europa a bater ali os 500 bilhões de dólares, se transformar na empresa aí, uma das 10 mais valiosas do mundo. Queria entender qual que é a tendência, para onde que vai o mercado assim? E principalmente queria entender também o desejo das pessoas, especialmente do brasileiro e da América Latina, que está sobre sua alçada, em relação a esse setor, em relação a viagens, em relação à hospedagem. Como é que está? Deve ter mudado, né? Sim, teve uma mudança bem interessante, que é um movimento que a gente chama de movimento Bleisure, que é um mix entre o cliente de lazer e o cliente de negócios. E a gente vê esse cliente, uma demanda reprimida do ano anterior, então do ano de pandemia. Então a gente vê esse cliente de lazer voltando com força total e os eventos também voltando com muita força, que nos favorece no mercado corporativo e no mercado de business. Então hoje o cliente, quando ele vai para um hotel, ele não vai só para o motivo de hospedagem a negócios, mas ele também quer estender a sua hospedagem para um momento de lazer. Então por isso foi importante dentro da Accor Invest a gente investir nos ativos para atender essa nova demanda. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando na área de alimentos e bebidas, nos nossos restaurantes,
Estou falando também em produtos diferenciados, então atender o pet que viaja com a família, eu atender a família com filhos. Vocês têm essa preocupação com o pet? Porque o Brasil é uma coisa impressionante, a gente fala aqui no Business também, né? O Brasil é um dos 3 maiores mercados do mundo aí, segundo, muito provavelmente, em relação ao mercado pet. Vocês já inseriram também isso dentro dos hotéis de vocês? Sim, muitos dos nossos hotéis têm espaço para o pet, onde o cliente já quer, inclusive recebe um kit para o pet e tem um espaço para o pet usufruir ali, se a gente pode assim dizer. Falando do luxo que você comentou, é muito importante a gente citar que o mercado de luxo hoje na Corinvest Latam, a América Latina, ele representa 60% da nossa receita. É muito relevante, então, né? É um mercado que realmente a gente sente que ele é menos sensível ao preço, à variação à própria inflação. É um mercado que ele sofre menos com a crise. Então, a gente tem apostado bastante nesse mercado e incluindo toda essa questão do lazer, de uma alta gastronomia, para que o cliente possa ir aproveitar desse momento quando ele vem nos nossos hotéis. Bom, você já falou assim que tem uma demanda reprimida, o que é muito... Eu já imaginava, a gente já imaginava isso, eu imagino que vocês também, porque as pessoas ficaram confinadas aí quase 2 anos, né? Mas se a gente... Você que trabalha há mais de 2 décadas aí no setor específico, tem formação de hotelaria, né? Assim, se a gente comparar o desejo do brasileiro antes da pandemia e o desejo hoje, o que a gente poderia identificar? O que o brasileiro ele mais busca na hora de viajar ou na hora mesmo de ficar num hotel? Olha, o que mudou muito, talvez não seja com a pandemia, mas o que o brasileiro busca muito é o Wi-Fi. Bom, você acabou de falar aqui. A conectividade. Exatamente. Hoje, se a gente tiver que comparar um banho quente com Wi-Fi, eu fico em dúvida. Ele prefere o Wi-Fi. Talvez o Wi-Fi. Quer dizer, tem que estar conectado. Tem que estar conectado. Ele até aceita não tomar um banho quente por algum problema do hotel, mas o Wi-Fi é essencial. Então, a gente tem investido bastante nessa tecnologia. Então, isso é um dos pontos cruciais. E mudança de comportamento é a questão de qualidade de vida. Então, hoje, ele quer desfrutar também do local, ele quer desfrutar também do hotel. Então, acho que essa questão de unir a qualidade de vida com o momento dele business é extremamente importante. Essa tendência de buscar por locais agradáveis. Bom, a empresa, ela administra também hotéis na Europa, bastante hotel na Europa. Claro que na sua alçada está América Latina e Brasil. Se a gente for comparar a Europa e o Brasil, assim, você já trouxe uma grande diferença aí da conectividade, né? Mas, assim, em relação aos hotéis mesmo, assim, qual que é a maior diferença? A maior diferença é que o portfólio da Corinvest na Europa, ele é focado em mid-scale e econômico. Então, são os hotéis de médio padrão e os hotéis econômicos. E aqui a gente tem um foco maior no luxo. A gente tem um portfólio maior de luxo. Que interessante, hein, Veridiana? Quer dizer, na Europa você tem muito hotel econômico. Econômico e de médio padrão, que a gente fala. Muito bem, muito bem. Gostei de saber. A gente acaba de receber a Veridiana Furtado, vice-presidente, uma das maiores executivas da Accor Invest. Obrigado pela presença aqui no Business. Muito obrigada. E agora vamos viajar um pouco e com o meu parceiro aí, o Alex Ruffo, apresentador do Máquinas na Pan, aqui da Jovem Pan. Ele visitou a fábrica da Ford em Pacheco, na Argentina, e traz novidades da montadora aqui para o Business. Alex, é com você. Indústria 4.0, uma tradução muito fiel de dados capturados pelas máquinas com informações que impulsionam a produção de maneira inteligente e otimizada. A planta da Ford em Pacheco foi totalmente renovada para receber o processo 4.0 e os testes de fabricação da nova Ranger já tiveram início como parte da preparação para o seu lançamento no mercado da América do Sul no segundo semestre. Os constantes desafios enfrentados pelas linhas de produção são superados pela tecnologia da automação, com redução de custo, eficiência e aumento da produtividade na indústria automotiva. Os mais variados algoritmos utilizados pelas máquinas rastreiam automaticamente a cadeia de eventos que levam a falhas específicas, são investigados pelo sistema, corrigidos e atualizados através de um novo database com impacto direto na minimização de desperdícios.
A planta de Pacheco existe desde a década de 60, mas com essa nova reformulação e dentro do processo 4.0, recebeu um investimento de 660 milhões de dólares ou 3,5 bilhões de reais para receber a nova Ranger. Novos dispositivos geométricos garantem a aplicação de solda nos pontos exatos e também controlam a estabilidade dimensional da carroceria com auxílio de câmeras de alta precisão capazes de detectar desvios da ordem de centésimos de milímetro. As linhas de produção empregam mais de 1.000 câmeras e sensores monitorados em tempo real e usam inteligência artificial para garantir o altíssimo padrão de qualidade do produto final. Outras novidades incluem ainda um sistema automático de controle de ferramentas de torque, um sofisticado sistema de escaneamento 3D para o controle dimensional de peças e 81 dispositivos inteligentes para configuração e testes dos mais de 50 módulos eletrônicos que gerenciam o alto conteúdo tecnológico da picape. Alex Rufo, diretamente da Argentina, para o programa Business. Grande Alex, obrigado pela participação aqui no Business. E agora eu vou fazer uma outra pergunta saindo do setor automotivo. Você, por acaso, teria interesse em almoçar no espaço? Uma vista deslumbrante? Pois escuta essa. Tem uma startup francesa chamada Zefalto, que está com uma ideia muito ousada. A ideia dela é a seguinte, é usar um tipo de balão preenchidos com hélio ou hidrogênio para levar até 6 passageiros até a estratosfera. Eu vou explicar. A proposta é essa viagem sair da França e a subida deve levar cerca de 1h30 até uma altitude de 25 quilômetros, onde permanecerá por 3 horas até a hora da descida, que levará mais 1h30. Segundo o fundador da startup, o engenheiro aeroespacial Vincent Dastier, a escolha desses 25 quilômetros de altitude ocorre porque, diz ele, é onde você consegue ver a escuridão do espaço com 98% da atmosfera abaixo de você, desfrutando da curvatura da Terra. Essas são palavras dele aí. O cliente do serviço estará no limite do espaço, mas sem a experiência de zero gravidade. Já pensou? Não sei se eu teria aí vontade aí de fazer tudo, porque eu já vou falar o preço aí para vocês. Se tudo der certo para a Zefalto, que é a startup, os primeiros voos acontecerão em 2025 e serão cerca de 60 voos ao longo de todo o ano. Agora vamos para o preço dessa brincadeira. Sabe quanto custa tudo isso? 665 mil reais ou 132 mil dólares. É bem salgada essa brincadeira. Já foi feita, inclusive, uma parceria com a Agência Espacial Francesa e ambas, tanto a Agência Espacial quanto a startup francesa, trabalham no conceito. Segundo a Bloomberg, a startup quer levar para a estratosfera uma experiência aí, tipicamente francesa, com comida sofisticada, bons vinhos. A empresa, inclusive, promete uma comida de uma cozinha padrão de estrela Michelin e experiências para todos os convidados. A ideia é poder contemplar a vista da Terra aqui e do espaço com Wi-Fi, importantíssimo, ela fala, com Wi-Fi disponível para os tripulantes para compartilharem esse momento nas redes sociais ou até em transmissões ao vivo. Afinal, viver tudo isso e não postar não vai fazer sentido para muita gente. E com essa notícia do espaço aí, no almoço no espaço, eu encerro o Business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.